acesa é porque quem conta uma história acende uma luz no mundo. Eu gosto de repetir isso, e a nossa vida também é uma história. Deve ser uma história de amor. Se a sua vida não está sendo uma história de amor, tem algum problema com o protagonista dessa história. O objetivo desta noite é que você também repense na sua história. E, por favor, Cláudia. Eu trabalho numa empresa que se chama Redescobrir. Re é novamente, e descobrir é levantar o véu. Então, muito talvez daquilo que eu vou falar nessa noite, você pode pensar assim, isso eu já sei. Mas a chave não é saber, é praticar. Eu estou praticando, eu estou congruente com aquilo que eu acredito. Então tem redescobrir, pode ir no outro. E como que a gente pode ter uma comunicação mais eficaz a partir da linguagem hipnótica das histórias? A história é algo mágico. O Sr. Cortez começou a falar aqui, eu já comecei a visualizar o prédio chegando, o senhor... Você veja, ele começou a contar, porque ele estava contando de coração, ele estava todo inteiro, e eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar que a imensa maioria de todos nós, para não dizer todos usando um quantificador universal, já vamos falar de PNL, que a gente estava literalmente acompanhando a história. A história tem essa capacidade. Isso a gente aprende que não deixa de ser um pequeno transe. Você está aqui, você está sentado, você tomou um café, você podia ter pensado assim, queria ter comido mais outra bolacha, mas eu já vim sentar. Você está aqui, você sabe, tem gente que está pensando, será que eu desliguei o ferro em casa? Onde é que eu parei o carro? E de repente, você está esperando e a história te leva a um outro lugar. Então a história tem essa capacidade, é maravilhoso. E de um tempo para cá, a palavra storytelling começou a ficar muito popular. Mas desde que o homem é homem, ele já conta histórias. Os símbolos que a gente tem lá nas cavernas, né? Aqueles desenhos, já estão retratando uma história. Quando uma pessoa saía com mais um outro para caçar e a mulher ficava na caverna, já estava acontecendo alguma coisa lá. E quando alguém de repente morria, ou o mamute avançava, quando voltava, já tinha uma história. Ou seja, a história acompanha o homem. Eu poderia, nessa noite, começar falando da epopeia de Gilgamesh, que é o texto mais antigo que a gente tem, um poema épico. Poderia falar do Mahabharata, das fábulas de Esopo, que tem mais de 2.600 anos, que falam de comportamento e são atuais. Porque embora a gente tenha o iPhone, o iPad, o iPod, a gente esteja conectado, o homem como homem, na sua capacidade de emoções, ainda é o mesmo. Por isso que as boas histórias atravessam os séculos e elas continuam falando ao nosso coração. Por isso, a última coisa dessa palestra vai ser uma frase que diz: um bom líder é sempre um bom contador de histórias. Vocês vão lembrar quando chegar lá no fim. E é exatamente isso. Se você tem um professor que marcou a sua vida, eu sou capaz de apostar que ele contava histórias. Quando você partir deste mundo, e espero que demore muitos anos, a sua herança serão suas histórias. O carro vão vender, vão dar um jeito com a casa, vão se desfazer das coisas, mas as suas histórias vão ficar. Enquanto eu digo isso, eu tenho certeza que a maioria de vocês é capaz de se lembrar de algo que o seu avô falou, que o seu pai falou, e que permanece vivo dentro do seu coração. Você não esquece. Essa vai ser a sua herança. Pode ser adiante. Tem uma frase que eu adoro que diz: os contos são verdadeiras obras de arte. São uma grande arte que pertence ao patrimônio cultural de toda a humanidade. Representam a visão do mundo, as relações entre o homem e a natureza, sob as formas estéticas mais acabadas. Acho isso lindo. Aquelas que provocam precisamente o maravilhoso. Jesus contava histórias.
quando às vezes ele precisava se fazer compreender, ele lançava a mão de uma parábola. A força que tem a história. A própria Bíblia é um livro cheio de histórias. E às vezes, você vai na missa, eu sempre falo de missa, porque eu queria ser padre quando era mais novo. E aí aquela história é tão bonita, às vezes a pessoa vai ler e fala assim, leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Naquele tempo, diz o Senhor, mata um texto tão lindo. Hoje em dia fala-se muito nos cursos de contar histórias, mas a minha avó, a sua avó, a bisavó, não tinha, mas tinha uma capacidade extraordinária de trabalhar aqui dentro. Então, como estava muito rico as imagens aqui dentro, quem estava do lado de fora ouvia. A minha avó Palmira dizia que não sabia, que não tinha história nenhuma. Aliás, nem brinquedo ela não teve. Ela nunca teve uma boneca de criança. Então ela pegava uma garrafa, colocava sabugo de milho, uma garrafa de vinho, punha um pano e fazia da garrafa uma boneca. Quando ela já tinha mais de 80 anos e eu já estava trabalhando como office boy, eu comecei a dar de presente bonecas para minha avó. E ela viveu até os 98 e tinha uma dorminhoca, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar dessa boneca, uma dorminhoca em cima da cama. Ela não teve as bonecas e dizia que não tinha histórias. Eu falei, mas nem de assombração, de nada, não. Mas nunca aconteceu. Não, tinha, na verdade, o filho do seu Paulino que ele virava lobisomem, mas não é história, era verdade. E aí lá vinha uma história de... Não, mas isso não é história, porque acontecia. E era mesmo. E dava pra ver pela mão dele, e aí tira tudo aquilo. Tava tudo lá. O maravilhoso estava lá. Aqui um pouco do meu trabalho, quem sou eu? Hoje, basicamente, eu trabalho como Master Trainer em Programação Neurolinguística, tenho 5 livros publicados e gosto de contar histórias, né? Este é o que a minha missão nesse mundo, eu não tenho dúvida nenhuma, é contar histórias. Depois eu deixo para vocês de novo no final, tem os canais, tem várias histórias para vocês. Bom, agora vai entrar a hora de responder a pergunta para que serve uma história. Porque eu poderia falar de Joseph Campbell, o homem que estudou, o maior estudo de mitologia, quem fez foi o Joseph Campbell. Quem gosta de Guerra nas Estrelas vai se lembrar, porque o George Lucas levou ele para o rancho e gravou uma série de conversas que viraram uma série, que há muitos anos atrás passou na TV Cultura, O Poder do Mito, que virou também um livro, que é um livro fantástico, essencial. E o Joseph Campbell estudou o quanto no mundo inteiro as histórias se repetiam. Você sabe que tem um mito lá na Oceania, numa tribo aborígene, que o Deus dele, para criar o primeiro homem, pegou barro e a partir do barro colocou o segundo elemento. Então o primeiro elemento a terra, o segundo elemento a água, para unir aquele barro, colocou para cozer no fogo e deixou secando no ar e criou o primeiro homem. Não existe nenhuma possibilidade de alguém dali ter encontrado alguém da Terra Santa. As histórias de dilúvio estão em todas as culturas, mais ou menos com o mesmo fator, o mesmo sintoma. Alguém, um deus ou vários deuses, estão vendo que os homens estão perdendo o rumo e resolvem dar um dilúvio para as coisas começarem novamente. Existe uma história que responde à pergunta para que serve uma história. E aí eu queria contar para vocês, porque é um conto de tradição oral. Se vocês gostarem da história, vocês contam para uma pessoa que vocês amam quando chegarem em casa. Assim a história permanece sempre viva. Mas para eu contar essa história, eu vou precisar contar com a ajuda, com a participação de vocês. Posso contar com vocês? Sim. Há muito tempo que eu não tinha um pod tão fraco nessa hora. Posso contar com vocês? Sim. Então, para a gente sair daqui e começar, a gente começa cantando aquela musiquinha de quando a gente era criança. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar,
pedrinhas com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Quando eu contar até 3, vocês dêem um sorriso e a gente diz juntos, era uma vez. E a gente sai daqui e vamos viajar centenas de anos atrás. 1, 2, sorria. 3. Era uma vez. Era uma vez há centenas e centenas e centenas de anos atrás. Nessa época, como hoje em dia, existiam lugares bonitos. Mas nessa época, nenhum lugar era tão bonito quanto o palácio do sultão El-Sharit. Todo mundo ouvia falar das maravilhas, das belezas que existiam lá dentro. Mas poucos tinham a sorte, o privilégio de poder entrar. Um dia, a Verdade quis entrar dentro do palácio do sultão. Ela ouvia falar tanto, então ela queria ver de perto. Mas para a Verdade poder entrar, a Verdade precisava se materializar. Então a Verdade escolheu se materializar num corpo. E se materializou num corpo de mulher. E materializada, ela foi como a Verdade é. Nua e crua, batendo na porta do palácio. Não acredito que eu cheguei! O responsável da guarda abriu a porta, viu uma mulher nua sorrindo. Ai, eu tô aqui, eu quero tanto entrar, eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro, no palácio do sultão El-Sharit. O responsável da guarda olhou a mulher de cima a baixo e... Aqui não pode entrar assim não! Aqui para entrar eu tenho que anunciar o nome e saber se tem autorização. Então a mulher sorrindo disse, eu me chamo Verdade. Um momentinho, encostou a porta e foi procurar o chefe, o homem que mandava em tudo, o seu Cortês de lá. Chefe, lá fora tem uma mulher nua, sorrindo, dizendo que quer entrar. Ah, é? E falou o nome? Falou sim, senhor. Diz que se chama Verdade. Você é idiota? Você já esqueceu onde a gente tá? A gente tá num palácio. O que mais tem em palácio é político. Como é que você quer que a Verdade entre aqui dentro? Você nem devia ter perguntado. É claro que não. Ele foi abrir a porta e disse, você nem devia ter perguntado. É claro que não. Pá! Bateu a porta na cara da mulher. Acontece que quando a Verdade se materializou num corpo de mulher, ela herdou uma coisa que todas as mulheres têm. A obstinação. Agora eu entro. Não, agora eu entro. Agora é uma questão de princípio. Eu entro, vou entrar. É porque eu tô nua, eu me visto! E à medida que ela saía, todo bicho morto que ela encontrava, ela arrancava a pele para poder se cobrir. Acontece que alguns desses animais ainda estavam em processo de decomposição. Então aquilo fedia a carniça, ela não queria saber, ela arrancava a pele e ia se cobrindo. E quando ela estava completamente coberta, ela voltou para bater na porta do palácio, dessa vez de uma forma muito mais impositiva. Quando o responsável da guarda abriu a porta, ele tomou um susto, era um mau cheiro. Era uma coisa, e uma voz rouca vinha de dentro de um monte de pelos dizendo, eu quero entrar e eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro. O responsável da guarda pegou o ar de lado, não se deixou intimidar e... Aqui não pode entrar assim não. Aqui para entrar eu tenho que saber o nome, anunciar, para saber se tem autorização. E a voz impositiva disse, eu me chamo Acusação. Um momentinho. Procurou um chefe, homem que mandava em tudo e disse, chefe.
Aí fora tem uma coisa falando grosso. Um mau cheiro desgraçado. Cheio de pelo. E disse que quer entrar. E falou um nome. Falou sim, senhor. Diz que se chama acusação. Você é idiota. Você é imbecil. Já se esqueceu onde a gente está? A gente está num palácio. O que mais tem em palácio é ministro. Como é que você quer que a acusação entre aqui dentro? Você nem devia ter perguntado. Eu claro que não. Eu fui abrir a porta e disse. Você nem devia ter perguntado. Eu claro que não. Pá! Bateu a porta pela segunda vez na cara da mulher. Eu já falei para vocês que quando a verdade se materializou num corpo de mulher, herdou uma coisa que todas as mulheres têm, que é jamais desistir de alguma coisa quando querem. Ela só precisou de 3 horas. 3 horas depois ela voltou, usando um vestido que era de uma seda quase transparente. Voltou perfumada e usando joias. E chegou tão devagar que teve que bater 2 vezes, que não deu para ouvir. Quando o responsável da guarda abriu a porta, ela disse: não acredito que eu cheguei. Eu quero tanto entrar. Eu quero ver as belezas que dizem que tem aí dentro, no palácio do sultão Charite. E o responsável da guarda: é mesmo? Posso entrar? Por mim, pode. É que antes eu tenho que pedir ordem. Não sai daí! E com todo cuidado encostou a porta para em seguida abrir. Eu volto já. Esqueci de perguntar o nome. Espera! Correu até o chefe, homem que mandava em tudo, e disse: ai, chefe, aí fora tem uma mulher, ela tá usando assim, é um pano que assim meio esconde, meio mostra, sabe? Ai, tá perfumada, tá com joias, ela quer entrar, pode, chefe? Ai, e falou um nome? Esqueci de perguntar. Voltei! Já posso entrar? Quase. Antes, eu preciso saber qual é o seu nome. O meu nome é Fábula. 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 Não sai daí, Fábula. Me espera, Fábula. Chefe, ela falou que o nome é Fábula. Pode deixar ela entrar? É Fábula. Deixa entrar. E foi assim, meus amigos, que a verdade conseguiu entrar dentro do palácio do sultão El-Charite. E é assim que a verdade entra num palácio ainda mais bonito, o nosso coração. Quando a verdade vem da forma como ela é, nua e crua, muitas vezes, apesar de ser verdade, a gente não quer abrir a porta do coração para permitir a sua entrada. Outras vezes, a verdade vem sob a forma de acusação e, novamente, a gente não quer abrir a porta do coração para permitir a sua entrada. Mas toda vez que a verdade vem vestida de histórias, de fábula, ela causa um encantamento tão grande que quando a gente se dá conta, a verdade já entrou e está fazendo morada dentro do nosso coração. É para isso, meus novos amigos, é que existem as histórias. Muito obrigado.
Esse é um conto de tradição sufi, que se chama A Fábula da Fábula. Para explicar o quanto, através de uma história, você consegue levar na sua empresa, na sua escola, na sua família, muitas vezes, valores e dizer a verdade. A história propõe de imediato um espelhamento. Pode seguir à frente para mim, por favor, Cláudia?